Vou iniciando então a gravação, vocês vão olhando aí na tela, acompanhando. A gente trabalhou na aula passada os aspectos, né, gerais dos contratos administrativos. Então, a gente trabalhou as principais características, e aí na aula passada a gente falou muito das cláusulas exorbitantes, né? Falamos ali das características dele ser um contrato de adesão, dele ser comutativo, dele ser oneroso, dele ser intuito personae, né? E eu falei para vocês que aquela aula nossa era tudo que se aplicava a todo e qualquer tipo ou modalidade de contrato administrativo. E aí hoje vocês vão ver, nessa aula de hoje, que existem várias modalidades de contrato administrativo. A gente vai ter contrato de serviço, né, de concessão de serviço público, de concessão de obra pública, de serviço público precedido de obra pública, contrato de obra, e não só de concessão de obra, mas contrato de obra, de empreitada, de tarefa, tá? As PPPs, as parcerias público-privadas, tá? Que são os regimes diferenciados, a Lei 11.079. Então, vamos começar a estudar, então, as modalidades. Quais as leis que, basicamente, a gente vai ler hoje? E aí você deve estar com o seu vadimeco, se você não está, é bom que você pegue o seu vadimeco. Basicamente, 3 leis aqui que a gente vai trabalhar hoje. A Lei 8.666, eu vou trabalhar só o artigo 6º aqui, tá? Que é a característica, o conceito, melhor dizendo, do que é obra, do que é serviço, do que é compra, tá? A Lei 8.987, que é a lei que trata 8.987 de 95, que é a lei que trata do regime de concessão e permissão de serviços públicos, tá? E a gente vai falar um pouquinho da Lei 8.079, tá? Até que nesse material aí que eu peguei, que está na tela, tem até um erro de digitação, que ele se refere à Lei 8.079, em alguns trechos ali, como 700 e alguma coisa. Mas é que na hora que chegar o equívoco lá da digitação, eu chamo a sua atenção para isso. Tá bom? Vamos começar, então. Quando eu falo em modalidades, né, modalidades de contratos, ou espécies de contratos, os mais comuns são os que estão na Lei 8.666, né, que é o que eu disse para vocês. Mas nós temos também falei da Lei 8.987, ou conhecido como 9887 de 95, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, e a Lei 11.079, que é que trata as PPPs. Então, nós temos aí, basicamente, 3 leis. Nós vamos ver as modalidades mais utilizadas, né? Também vamos ver as parcerias público-privadas, os convênios, consórcio e terceirização. Bom, o primeiro e o mais comum, né, é um contrato administrativo que a gente chama por excelência. Por que por excelência? Porque ele é o mais utilizado na administração pública. São os contratos de concessão, tá? É um contrato administrativo que tem todas aquelas prerrogativas da administração pública que a gente viu, né? Sendo, em síntese, a transferência da titularidade do poder público a uma pessoa jurídica para a execução de um serviço público, obra pública ou uso de bem público. Então, a administração pública ela está transferindo a titularidade, né, de um serviço público ou de uma obra pública, ou até mesmo do uso de um bem público, a uma pessoa jurídica de direito privado, via de regra, tá certo? Nada impede que seja outra pessoa jurídica de direito público, mas na prática a gente vê a outra pessoa jurídica de direito privado, comumente a gente vê, tá? A maioria dos doutrinadores se filia à corrente que distingue 2 tipos de concessão: concessão translativa da constitutiva. Isso é um posicionamento doutrinário, isso não está na lei, tá? É só uma corrente que entende que é diferente. Admitindo 3 tipos de concessão de serviço público, concessão de obra pública e concessão de uso de bem público. Então, para esses doutrinadores, nós teríamos aí 3 subespécies de concessão. A translativa
ele diz que a passagem de um sujeito a outro, de um bem ou de um direito que se perde pelo primeiro, o primeiro, no caso, seria o poder público, e é adquirido pelo segundo. Um direito de quê? Um direito ao uso de um bem público, a realização de uma obra pública ou a prestação de um serviço público. Os direitos derivados dessa concessão são próprios do Estado, como eu disse, porém eles podem ser transferidos ao concessionário, tá? Então, quem transfere o poder para que se use um bem público, ou se realize uma obra pública, ou se preste um serviço público, é o próprio Estado a um concessionário. Então, o Estado a gente chama de poder concedente, e quem ganha, né, quem ganha essa licitação e assina esse contrato de concessão com o poder público se chama concessionário. Então, quando eu falo as concessionárias de serviço público, eu estou falando aí, ó, de quem presta um serviço coletivo de transporte, um serviço de iluminação pública, são os concessionários de água, de esgoto, são os concessionários de serviço público. Os cartórios extrajudiciais também são concessões de serviço público. Então, quando eu falo que esses cartórios, né, que estão fora do fórum, esse cartório de registro de imóveis, de protesto de títulos e documentos, de tabelionato, esses cartórios extrajudiciais, eles também são concessionários de serviço público, tá? Então, seria essa forma aí de realização. E a PPP também seria uma modalidade aí, segundo esses autores, né, de que haveria uma transferência, por isso translativa, né, e a de Pietro Maria Silva se filia essa corrente, classificando então como as PPPs como uma forma de concessão translativa, que transfere do poder concedente, que é o Estado, a titularidade de um serviço, de uma obra ou de um uso de um bem público, a outra pessoa jurídica, como eu disse, que pode ser de direito público ou privado. Translativo porque a partir do momento que o poder público transfere, ele não mais tem a titularidade para executar aquele serviço, só se ele retomar, obviamente, o objeto do contrato. Já na concessão constitutiva, ocorre quando, com base em um poder mais amplo, o Estado constitui, em favor do concessionário, um poder menos amplo. É o que ocorre no caso da concessão de um uso de bem público. Por exemplo, um exemplo dessa concessão constitutiva, né, é a utilização de terrenos nos cemitérios, como túmulos de família. Esses cemitérios públicos, como a gente vê aí no centro de Linhares, aquele cemitério lá do BNH, são cemitérios públicos, ou seja, o terreno é do município, mas nós temos lá o direito de adquirir lá naquele lugar, né, espaços, túmulos, né, para que sejam enterrados ali os nossos familiares e tudo mais. O Estado, ele é dono do terreno e também do cemitério, mas ele concede a um terceiro parte desse espaço para os túmulos de família. Então, o terreno continua sendo dele, ele só transfere o quê? O uso de um bem público, que seria aquele terreno onde se encontram ali esses cemitérios públicos. Ante o exposto, pode-se definir concessão como um contrato administrativo pelo qual o poder público transfere ao particular a execução remunerada de serviços, de obras, ou que cede o uso de um bem público a que explore nos prazos e nas condições determinadas. Então, você vai ter contrato de concessão, como eu já disse, de obra, de serviço, de uso de bem comum, né, de uso de bem público, e cada um deles a gente vai tratar a partir de agora. Tá certo? A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que alguns ordenadores costumam citar duas espécies, a concessão comum e a concessão especial. A concessão comum seria a concessão que está lá na Lei 8987 de 95, são essas concessões aí para a prestação de serviços públicos, tá? E a parceria e as parcerias público-privadas seriam uma espécie de concessão que a gente chama de regime especial. Ela tem peculiaridades que não são comuns com os outros contratos que a gente vai estudar agora. E ela está disposta na Lei 11.079.
Então, a concessão que está prevista na Lei 8987/95, você vai ver que ela se aplica a várias formas de concessão de serviço público, quando ela é precedida de obra pública, não é? A gente vai ver. Mas as PPPs não, as PPPs elas são especiais porque ela tem um regime, um regramento que não é comum, tá? São muito específicos. Em que pese haver regimes jurídicos diferenciados, existem algumas modalidades de concessão. Concessão de serviço de bem público, como eu já disse, a Lei 8987/95. A patrocinada, que são as PPPs, né, ou parceria público-privada, a gente chama ela de concessão patrocinada, que está lá na Lei 11.079, e nós temos também a concessão administrativa, que é uma outra modalidade de concessão, que também é uma concessão especial, está lá na Lei 11.079. Nós temos a concessão de obra pública, que ora ela vai aparecer na 8987, ora ela vai aparecer na 1179, você vai entender por que essa diferença, e essa diferença você vai ver que o que faz de uma ser completamente diferente da outra é que uma o poder público entra com dinheiro e a outra o poder público não entra com dinheiro, é só através de pagamento de tarifa, mas nós vamos ver isso agora. E nós temos também a concessão de uso de bem comum, que você vai encontrar isso em várias legislações esparsas. Essa, como eu disse, por exemplo, do uso dos cemitérios, né? O uso de espaços públicos lá no mercado municipal, ou de quiosques, né? Que estão ali na praia de Camburi, ali nos calçadões, né? Aquele calçadão ali é um terreno público, né? É um bem público, e ele é permitido que os particulares usem, né? Então, são contratos de concessão de uso de bem comum, tá? Bom, a primeira concessão, a primeira coisa que eu quero que você entenda, antes da gente adentrar nas classificações desses tipos de contrato, é que você entenda a diferença do que é serviço para o que é obra pública. Giovana, onde está isso? Isso está na Lei 8666, como eu disse para você, a Lei 8666 não é só uma lei de licitação, ela é uma lei de licitação e contratos, né? Então, no artigo 6º da Lei 8666, olha que interessante, ele vem trazendo a classificação, melhor dizendo, o conceito do que é obra, do que é serviço, do que é compra, tá? Vamos trabalhar basicamente naqueles que a gente vai utilizar hoje, tá? Então, olha só. Para fins dessa lei, considera-se, artigo 6º da Lei 8666, inciso 1, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Serviço, inciso 2, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho técnicos profissionais. Isso tudo a Lei 8666, no artigo 6º, inciso 2, traz. E aí vamos pular os outros incisos e vamos para os outros que são objeto da aula de hoje. Execução direta, inciso 7, é que é feita pelos próprios órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios. A administração pública é ela mesma, através dos seus órgãos, né? Através aí das suas entidades, executa diretamente. E execução indireta, que é o inciso 8, é que o órgão ou a entidade contrata com terceiros sobre qualquer dos seguintes regimes: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário. A gente vai trabalhar isso hoje. Tarefa ou empreitada integral, tá? Que também vamos trabalhar hoje. Então, se você quer saber, quando você está diante de um contrato de concessão de obra ou de serviço, o conceito está no artigo 6º da Lei 8666. É a primeira coisa importante que a gente tem que saber. Tá? E aí, vamos lá. Concessão de serviço público. Concessão de serviço público, então, ela vai estar na Lei 8987, como eu disse no início da aula.
né? Então, o conceito do que é serviço e obra está na 8666 e o regramento, todas as normas aí do contrato de concessão de serviço público está na 8987, tá? Que são as leis que a gente vai trabalhar hoje. Então, concessão de serviço público. Segundo Maria Silvia Zanello de Pietro, concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a administração delega a outrem a execução de um serviço público, para que execute em seu nome próprio, por conta e risco, assegurando-lhe remuneração mediante tarifa paga pelo usuário, ou outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço público, no caso. Um exemplo clássico que a gente pode dar dessa concessão de serviço público, gente, são os transportes coletivos, transportes municipais. A Joana d'Arc em Linhares, ela é uma concessionária de serviço público, né? Ela participou de uma licitação, assinou um contrato administrativo e, ao invés da administração pública municipal prestar esse serviço diretamente, ela contratou com um terceiro, né? Então, a administração é o poder concedente, transferindo essa prestação desse serviço público a um particular, que é a concessionária. E ela é remunerada mediante uma tarifa. Qual é a tarifa? É a passagem de ônibus. Repare que nessa concessão de serviço público, não o poder público, que é o poder concedente, ele não entra com dinheiro para poder pagar a concessionária, não. Repare, a concessionária, ela simplesmente recebe através das tarifas que nós, usuários do serviço público, pagamos a ela, né? Da mesma forma que, quando eu for explicar a concessão de obra pública, que é o que a Eco 101 tem, um tipo de contrato que também é remunerado através de uma tarifa, que é o pedágio, né? Então, quem paga por esse serviço não é a administração pública. Quem paga são os usuários daquele serviço público. Então, da mesma forma que se existe uma concessionária de energia elétrica, a Excelsa, se existe aí uma concessionária de um outro tipo de serviço público, tá? Na área da saúde ou da segurança, é sempre a prestação que vai ser feita, né, por um terceiro, por um particular, ou até mesmo pelo poder público, como eu já disse, mas não vai ser por aquela entidade ou por aquele órgão diretamente, vai ser através de um outro, de um terceiro. Em que pese possuir natureza de contrato administrativo, a concessão apresenta algumas peculiaridades em relação, né, a ela. Nós podemos destacar, então, a concessão. Concessão de quê? De serviço público. Nós estamos falando da concessão de serviço público, tá certo? Quais são as características ou as peculiaridades que nós temos em relação a isso, tá? Bom, olha lá, olha o que diz o artigo 2º, tá, da Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessão. Para os fins do disposto nessa lei, considera poder concedente, já expliquei, né, que são os órgãos públicos, União, Estado, Distrito Federal, Município, em cuja competência se encontra o serviço público, né? Então, aquele ente público que tem competência para prestar aquele serviço público, né, é o poder concedente. Precedido ou não da execução de obra pública, porque você pode ter um serviço público que você contrate, a gente vai ver daqui a pouco, primeiro que a empresa faça a obra e depois preste o serviço, tá? E o objeto pode ser concessão ou permissão. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação. Então, olha, o artigo 2º fala, é a delegação da prestação do serviço feita pelo poder concedente, pelo poder público, mediante licitação na modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Então, veja bem, o exemplo que a gente estava dando ali de concessão de serviço de transporte municipal, coletivo municipal. Se enquadra nisso. É uma modalidade, né, é um tipo de contrato que necessariamente houve uma licitação antes.
E a licitação necessariamente tem que ser através da modalidade de concorrência. Quando nós formos estudar a modalidade de licitação, você vai ver que existem várias formas de licitação. Mas especificamente para concessão de serviço público tem que ser na modalidade de concorrência. Então, abriu-se um processo licitatório na modalidade de concorrência. A empresa ganhadora, ela teve que comprovar, quando da habilitação dela, que é uma das fases da licitação, a gente vai estudar, né? Ela teve que comprovar que ela tem condição, ela tem capacidade para prestar, né, aquele serviço público. Então, um exemplo dado aí em Linhares, a Joana d'Arc, quando ela participou da licitação, ela comprovou que ela tinha capacidade, né? Não só capacidade econômica, capacidade técnica, todos os tipos, né, de capacidade para que ela pudesse estar desempenhando, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Como diz a primeira característica, necessidade de licitação por meio de concorrência, admitindo-se a inexigibilidade, desde que demonstrada a inviabilidade de competição, não podendo haver dispensa de licitação prevista na Lei 8.666. Veja bem, para prestação de serviço, não pode haver dispensa, pode haver inexigibilidade. Quando nós estudarmos as causas de inexigibilidade, você vai ver que, por exemplo, pode ser que só quando vai ser prestado um serviço público, vamos pensar nesse caso do transporte, não, porque você poderia imaginar, Giovana, mas pode vir, mesmo que Linhares não tivesse uma empresa de transporte coletivo, poderia vir uma empresa de Vitória, ou até mesmo de qualquer outro estado, sim. Vamos pensar num outro tipo de serviço público, que só uma empresa, tá, tivesse condições técnicas, capacidade técnica de executar determinado serviço. Só ela tem um conhecimento técnico, só ela tem um maquinário adequado, só ela tem a técnica para desempenhar determinado serviço. Aí seria um caso de inexigibilidade, tá certo? De prestação de serviço público, mas não de dispensa. Mas isso vai ficar muito claro para vocês quando vocês estiverem estudando licitação comigo. Qual a outra peculiaridade desse contrato de concessão de serviço público? A responsabilidade do cessionário por prejuízos causados a terceiro ao prestar o serviço público. Essa responsabilidade é objetiva. Então, quando a gente estuda lá responsabilidade civil do Estado, né, o artigo 37, parágrafo 6º, fala que o Estado e os seus agentes, né, e também os seus concessionários, todos que agirem em nome do Estado, eles têm uma responsabilidade objetiva, ou seja, não depende da comprovação de dolo ou culpa, pelos atos que os seus agentes ou os seus concessionários causarem a terceiro. Então, aquele exemplo que eu já dei em sala de aula para vocês, de que eu tenho um caso de uma cliente que ela caiu dentro do ônibus porque o motorista da Joana d'Arc arrancou com o ônibus e ela não tinha nem sentado ainda, ela saiu rolando e se quebrou todinha. Esse é exemplo real, né, de um processo que ainda está tramitando. Nesse caso, como a Joana d'Arc ela é uma concessionária de serviço público, tá certo? Essa característica aí dela ser responsável objetivamente é o que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Ainda sobre as peculiaridades, importantes destacar que a rescisão unilateral, nós estudamos isso na aula passada, as possibilidades, uma das cláusulas exorbitantes é que a administração pública pode rescindir, né, unilateralmente, sem anuência da outra parte, ela pode fazer isso, né? Num dos casos seria antes do prazo estabelecido, a gente viu, né? Então, se a administração pública firmou um contrato com você e ela entende que com a sua empresa, ela entende que é conveniente e oportuno que a administração pública rescinda esse contrato, ela pode rescindir. Ou naqueles outros casos que a gente viu também, que são aqueles casos lá de caso fortuito ou força maior, ou quando a parte, o concessionário deu causa à rescisão do contrato. Isso tudo a gente estudou lá passado. Então, se o poder concedente resolve rescindir antes do prazo, isso é conhecido como encampação.
que equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente quando a concessão se revela contrária ao interesse público. Foi exatamente o que eu expliquei a aula passada para você. Se a administração pública falar, olha, não é mais conveniente, não é mais oportuno que a sua empresa continue prestando serviço de transporte coletivo. Nós, o município de Linhares, diretamente vamos colocar os nossos ônibus, os nossos funcionários, e nós vamos prestar um serviço de transporte coletivo. A administração pode fazer isso? Pode. A gente viu que é uma das cláusulas exorbitantes, né, dos contratos administrativos. Isso se chama, como essa retomada da execução do serviço público, se chama encampação. Tá? Então, isso é o Instituto da Encampação. É quando o poder público, por interesse público, ele retoma a execução daquele serviço que ele tinha dado ao concessionário, ele retoma, o poder concedente retoma. Tá, mas a gente viu também na aula passada, e eu bati muito nisso com vocês, que a rescisão também pode se dar quando o concessionário, ou seja, aquele contratado, ele dá o causa. Lembra que a gente viu? Os casos de lentidão, os casos em que ele não cumpre com as normas que o fiscal determinou, todos aqueles casos que a gente estudou na aula passada, né, também podem ser causas de rescisão unilateral. Mas aí você tem um inadimplemento por parte do contratado. Aí o nome disso não é encampação, isso é caducidade. Então, se existe uma rescisão unilateral de um contrato, né, de concessão de serviço público antes do prazo, ou ele vai se dar por 3 motivos que nós estudamos na aula passada. Caso fortuito ou força maior, porque a administração pública entende que não é mais conveniente por interesse público, então vai acontecer a encampação, que é a retomada do objeto, ou porque o concessionário, que é aquele contratado, deu causa, e aí a gente está diante da caducidade. Tá? Com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, é possível ao poder concedente incorporar os bens do concessionário necessário ao serviço público mediante indenização. A gente também conversou isso na aula passada, eu falei muito para vocês, né? Que a administração pública, ela pode ocupar provisoriamente, ainda mais se tratando de serviço essencial, ela pode ocupar bens móveis e imóveis e também o pessoal, né, os funcionários, para que dê continuidade àquele serviço público. O artigo 36 da Lei 8.987 de 95, que é a Lei de Concessão, que eu falei que você tem que nós vamos trabalhar com ela hoje. Então, o artigo 36 diz o seguinte, ó, vamos lá para o artigo 36. Se seu vadimeco não tiver essa lei, tá? Eu quero que você baixe isso no site do Planalto. Tá? A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualização do serviço concedido. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, administração pública, você, o poder concedente, você vai incorporar os bens, né, para dar continuidade à obra. Mas veja bem, tem que ser feita a indenização das parcelas dos investimentos que já tinham sido feitos antes, tá bom? Pelo concessionário. E, em qualquer caso, a extinção da concessão. É o que se chama de reversão. O artigo 35 fala assim, ó. Extingue-se a concessão por advento do termo contratual, ou seja, se o contrato era de 10 anos, completou 10 anos, terminou o contrato. Então, advento do termo contratual. Encampação, que eu já expliquei para vocês, quando a administração ela retoma o bem porque é de interesse público. Caducidade, porque se extingue o contrato porque o concessionário deu causa, descumpriu alguma cláusula contratual. A rescisão unilateral por parte da administração pública, anulação, falência, tá? São os casos que estão aqui. Então, veja bem, nesse caso a gente se chama de reversão. Então, se houve aí a extinção da concessão e esse serviço volta a ser prestado pelo poder concedente,
nós estamos diante do que a gente chama de reversão, tá? Além disso, o poder concedente tem o poder de decretar a intervenção na empresa concessionária. Artigo 32 e 34 da Lei 8987, não possuindo natureza punitiva, mas de investigação. Com a decretação de intervenção, o interventor tem um prazo de 30 dias para instaurar um procedimento administrativo com direito ao contraditório, para apurar as irregularidades, e deve concluir o mesmo em 180 dias, sob pena de se tornar inválida a intervenção. Na aula passada, eu também comentei com vocês que há possibilidade da administração pública, inclusive, ocupar provisoriamente os bens móveis e imóveis do concessionário para ela averiguar. Ela entra ali para fiscalizar, com um interventor ali dentro. Por exemplo, há uma denúncia de que está havendo algum tipo de prestação de serviço público, por exemplo, por uma concessionária de serviço público, de transporte coletivo. Existe uma suspeita de que alguma cláusula contratual está sendo descumprida por essa empresa de transporte coletivo, mas não conseguiu se apurar ainda, precisa sim uma investigação melhor, ou seja, ele precisa colocar o poder público, um interventor, alguém lá dentro, para acompanhar diariamente todo aquele serviço público, tá certo? Para saber se essas denúncias ou essa infringência, essas cláusulas contratuais estão acontecendo, né? Então, ele tem que apurar. Como que ele faz? O interventor, ele tem um prazo de 30 dias para abrir um procedimento administrativo. Por quê? E para ele abrir um procedimento administrativo, ele tem que ter pelo menos indícios, né, de que o que está se falando ali tem uma fumaça de que aquilo pode ser verdadeiro. E aí depois, se ele efetivamente não olha, tem indícios, sim, é necessário abrir um processo administrativo. Vamos abrir o contraditório, ampla defesa aí, a essa concessionária para apresentar a defesa dela, né? E aí esse interventor, ele tem 180 dias para concluir. Quando ele concluir, duas coisas vão acontecer. Se ele concluir que não tem nada de errado com a prestação daquele serviço público, volta tudo à normalidade. Se ele concluir que não, aí nesse caso vai ser necessário a retomada do objeto pelo poder concedente, tá certo? Pô, gente, eu tô falando aqui com a boca meio torta, porque quem chegou depois, que eu tô anestesiada, eu fiz um procedimento aqui no meu dente, eu tô cheia de anestesia, a anestesia tá passando agora. Bom, mas tá dando, né? Vocês estão me entendendo direitinho, né? Bom, em relação agora a outra modalidade de concessão, tá? Nós temos outra modalidade de concessão aqui, que é a concessão de obra pública. Então, eu tenho a concessão de serviço público e eu tenho a concessão de obra pública. Bom, a gente já viu que a Lei 8666 fala que obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então, falou que é construir, reformar, fabricar, recuperar, ampliar, né? Isso tudo é obra pública. Então, quando eu digo para você assim, o que a Eco 101 está fazendo lá, na BR-101, no trecho que está sobre a concessão dela, repare, ela está fazendo o que a gente chama de concessão de obra pública. É um contrato pelo qual a administração transfere a outrem a execução de uma obra pública mediante remuneração paga pelos beneficiários da obra, ou em decorrência da exploração de serviços em que a obra proporciona. Bom, então a obra pública não está sendo realizada diretamente, né? Como deveria ser a regra, que se fosse realizada, obviamente, pela própria administração pública, mas não está sendo. A administração pública optou por abrir um processo de licitação e contratar uma terceira, né, uma outra pessoa jurídica para realizar. Então, vou pegar o próprio exemplo da Eco 101. A Eco 101 está realizando uma obra pública de um contrato administrativo que ela assinou com a administração pública, com o governo federal, com a União, mas quem está pagando? A administração pública não está tirando um centavo do bolso. Quem está pagando somos nós. Nós que estamos passando pelo pedágio, tá certo? Nós estamos pagando tarifa.
Quem teve aula de direito tributário sabe, e é uma das coisas que quem não tem, eu não me recordo ainda, mas eu acredito que vocês ainda não tiveram direito tributário, vocês me corrijam se eu estou errada, pelo menos comigo não, só se vocês tiveram com o Carlão, né? Mas uma das coisas que eu explico é a diferença entre tarifa e taxa. É uma das primeiras coisas que eu explico quando eu estou dando direito tributário. Então, o pedágio nada mais é que uma tarifa, porque é uma contraprestação, né? Por contraprestação de quê, Giovana? Ai, do tapete. Quem dera, né? Tapete, que é o asfalto da BR-101 que você está passando com o seu carro, né? Ele é um tapete, né? Pelo menos deveria ser, né? Um tapete, porque você está pagando para isso, né? Você está pagando para ter um asfalto todo recapeado, todo novinho, sem buraco, sem trepidação, com acostamento, com tudo. Você está pagando por isso. Você está pagando o quê? Você está remunerando essa obra pública através da tarifa, que é o pedágio que você está pagando. Isso é a forma de remuneração da concessão de obra pública. Mas só essa forma, Giovana, teria uma outra forma de custear uma obra pública que não fosse através do pagamento de tarifa? Tem. Também não sei se você, como eu não sei se você já teve tributário, existe um dos tributos, é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma das espécies, uma das 5 espécies tributárias em que o poder público ele institui a cobrança, tá? Decorrente aí de uma obra que trouxe uma valorização imobiliária. Então, nesse tipo de concessão, não é o Estado que remunera o particular, mas os futuros usuários ou beneficiários com a obra, tá? Então, uma obra, um contrato de concessão de obra pública, ou ele vai ser remunerado através de tarifa, que é o exemplo que eu te dei da Eco 101, ou através de contribuição de melhoria. Vou te dar um exemplo de contribuição de melhoria para você entender, tá? Vamos supor que você morasse numa rua em Linhares, que essa rua não fosse asfaltada. Tudo bem? Ela não é asfaltada. É estrada de chão, de terra batida. E aí, eu não posso entrar muito nesse mérito, eu vou ficar a noite inteira explicando contribuição de melhoria, mas existe uma lei instituída previamente, instituindo a cobrança dessa modalidade de tributo, né? Essa espécie de tributo. E aí, o poder público, nesse exemplo que eu estou dando agora da sua rua, seria o município, ele resolve asfaltar, mas através da cobrança de contribuição de melhoria, ou seja, ele faz a obra e, ao final, se ele verificar que aqueles imóveis no entorno da obra, ou próximo da obra, sofreram uma valorização imobiliária decorrente dessa obra pública, ele cobra de todos os que se beneficiaram um tributo chamado contribuição de melhoria. Então, só para você não ficar voando, mas em direito tributário isso é explicado, né, em uma aula inteira. Então, a contribuição de melhoria é uma das formas de se custear, tá? Uma concessão de obra pública. Mas a mais comum, que dificilmente você vai ver uma contribuição de melhoria, porque isso tem que ser aprovado por lei, pela Casa Legislativa, tem que ter projeto, tem que ter audiência pública, tem 300 mil coisas. Muito dificilmente você vai ver um contrato de concessão de obra pública remunerado por tributo, que é essa contribuição de melhoria. Normalmente você se vê através da cobrança de tarifa, certo? Tarifa. Acabei de explicar, né? Então, na contribuição de melhoria, né? No caso, a obra é paga pelos que tiveram proveito, ou seja, valorização imobiliária, certo? Na contribuição de melhoria vai ser um grupo de pessoas que vai se beneficiar, então é esse grupo de pessoas que vai ter que pagar. Na cobrança por tarifa, não. Todo mundo ali, lembra do exemplo do pedágio, todo mundo que passou ali vai pagar o pedágio, tá? Mas existe também uma outra modalidade de contrato de concessão de uso. Então, a gente já viu concessão de serviço público, lembra lá do transporte coletivo municipal? Um contrato de concessão de obra pública, lembra lá do asfalto da Eco 101? E agora,
a gente vai trabalhar a concessão de uso. Uso de quê? Uso de bem público, tá? É um contrato administrativo também, tá? Pelo qual a administração permite que terceiros se utilizem de forma privativa de um bem público conforme a sua destinação. Essa concessão pode ser remunerada ou pode ser gratuita por tempo certo ou tempo indeterminado, devendo ser precedida de uma autorização legal e de licitação na modalidade de concorrência. Então, olha só, lembra lá do que eu falei dos quiosques na Praia de Camburi, lembra do que eu te falei das bancas do mercado municipal, aquelas antigas lá, aquelas construídas dentro do mercado, não é o camelô não, aquelas bancas lá de dentro, tá? Tudo isso é concessão. Um particular, ele está usando daquele bem público. Mas isso tem uma finalidade pública. Eu expliquei isso na aula passada também. Porque é de interesse para todos nós que as praias têm um conforto, que tem uma infraestrutura para os banhistas, para a população, para a coletividade. É interessante para o comércio local que se tem aquelas bancas no mercado municipal. Então, essa concessão, ela é dada a um particular, a um terceiro, né, de forma privativa, para ele usar um bem público e ali ele desenvolver uma atividade que seja de interesse coletivo, tá bom? Essa concessão, ela pode ser remunerada ou gratuita. Olha que interessante, o poder público pode simplesmente permitir o uso para que a pessoa só faça a manutenção do imóvel, mantenha um imóvel em bom estado e não cobre nada, como ela também pode instituir um valor para remunerar. E o mais importante, tem que ter uma autorização legal, né, do legislativo. Então, se nós estamos falando aí de uso de um bem que é do município de Linhares, a autorização vai ter que vir da Câmara de Vereadores, né? Vai ter que ser uma lei que vai ser aprovada, dizendo que pode ser usado aquele espaço público. É importante destacar que não pode haver confusão em relação à concessão de uso e à permissão de uso de bem público. Isso porque a concessão, ela possui um caráter contratual estável, sendo que o terceiro deve utilizar com exclusividade e nas condições convencionadas. Então, na concessão, esses exemplos que eu te dei, o particular que assinou o contrato com a administração pública, aquele que ganhou a licitação, participou da licitação e ganhou, ele tem um contrato exclusivo. Só ele usa aquele espaço dentro daquele prazo que foi convencionado no contrato. A permissão não. Ela tem um caráter precário, é um ato discricionário unilateral. A administração pública permite a colocação de uma banca de revista, permite que se use por um tempo determinado um espaço lá para se montar uma feira, uma feira que vai ficar por meses, um cartódromo que vai ficar por meses, entende? Na permissão, é um ato precário. Da mesma forma que a administração pública deu a permissão, ela tira. Não tem respeito a prazo, nada disso. Na concessão, não. A concessão, que é um exemplo, né? Os mercados públicos, ele é um contrato que ele tem prazo e ele tem que ser respeitado pela administração pública. Tá? Tudo bem até aqui? Hein, gente? Posso continuar? Aqui por mim tá tudo bem, professora, tá tranquilo. Então tá bom. Olha, agora eu vou falar para vocês de um contrato que vocês não podem confundir. No início eu falei contrato de concessão de obra pública. Concessão de obra pública está lá na Lei 8987. Agora eu não estou falando de concessão de obra pública, agora eu estou falando de contrato de obra pública. Repare, não tem característica de concessão aqui. É definido pela Lei 8666, que define obra, como eu já disse para vocês, toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta. Você vai ver a diferença aqui. Lembra que lá no contrato de concessão de obra pública eu falei para você que a administração pública ela não tira um centavo do bolso dela? Ou vai ser nós, através do pagamento de tarifa, ou nós, através do pagamento de contribuição de melhoria, que vamos pagar aquela obra. Aqui não. Aqui quem tira dinheiro do bolso é o poder público.
Então, o contrato de obra pública, ó, não se pode confundir concessão de obra pública com contrato de obra pública, uma vez que no contrato de concessão a remuneração é através de tarifas com a administração, de pedágios, ou por contribuição de melhorias. Enquanto nesse que a gente está falando agora, no contrato de obra pública, é o poder público que paga, que remunera o particular. E aí existem duas espécies de contrato de obra pública: a empreitada e a tarefa. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Empreitada aqui, gente, é praticamente a mesma coisa que você faz quando você contrata uma pessoa para fazer uma obra na sua casa. Você chega e você contrata uma empresa particular ou um pedreiro, não importa. Você fala, fulano, eu quero que você faça essa obra, construa esse muro e cubra a minha garagem. Mas eu não vou te pagar por dia, eu vou te pagar por empreitada. Ou seja, a gente vai ver um valor fixo para você fazer o meu serviço. Quanto que você quer? Eu quero 2.000, eu quero 3.000 para fazer isso aqui. Isso é um contrato de empreitada. Você não está pagando o dia de serviço da pessoa. Aqui é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Só que é um contrato administrativo. É a atribuição ao particular de executar uma obra por sua conta e risco, então o risco é do particular, mediante remuneração pré-fixada. É a mesma coisa. Tá? A Maria Silvia, ela ainda subdivide ainda esse contrato de empreitada em contrato de lavor, quando abrange sua obra, e mista, quando além do empreiteiro ter que entrar com a obra, ele também entra com material. Tá? Um exemplo disso, gente, é o seguinte, é muito comum. Você tem uma empresa de construção civil, tá certo? E aí, a Prefeitura de Linhares, município de Linhares, lança ali, tá, um processo licitatório, que não necessariamente a gente vai estudar, vai ter que ser concorrência, não necessariamente, pode ser outra modalidade, pode ser carta convite, a gente vai estudar. E aí a sua empresa ganha essa licitação. Tá? Para fazer o quê? Reforma. Sua empresa vai reformar as quadras de jogos municipais, os postos de saúde, as escolas públicas, tudo que é bem público, a sua empresa vai fazer aquela reforma que está ali no contrato. Ó. Reformar a creche tal, consertar a escola tal, cobrir a quadra tal de esporte. Entende? A administração pública está contratando com você para você fazer em regime de empreitada. Tá? Agora, a forma de pagamento é que vai ser decidida. Porque a forma de pagamento pode ser por preço global, que é o pagamento total, abrangendo toda a obra, ou por um preço unitário, que é um trabalho executado paulatinamente, pago por unidade de execução, por exemplo, por metro quadrado. Esse preço unitário é o mais comum de você ver. A administração pública, ela fixa com você um cronograma de execução da obra. Então, por exemplo, em um mês você tem que ter terminado uma escola e uma quadra. Aí no final daquele mês, o fiscal do município vai lá, mede, faz a medição de quantos metros quadrados você fez da reforma. E aí você só recebe de acordo com o tanto que você já fez. Isso é por preço unitário. Então, você faz, recebe. Você faz, recebe. Você faz, recebe. Isso é uma forma de contrato de empreitada com preço unitário. A Lei 8666 também é a previsão de empreitada integral, que se caracteriza ser o preço global, tendo o empreiteiro o dever de executar e entregar a obra em sua integralidade, ou seja, pronta e acabada em condições de financiamento. Aí, nessa empreitada integral, o empreiteiro só recebe depois que ela estiver pronta, acabada em condições de financiamento. Agora, a responsabilidade civil perante terceiros é do Estado. Olha que coisa primordial que você grave. Lembra que lá no contrato de concessão rege o que está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a responsabilidade objetiva das concessionárias? Aqui não. Aqui a responsabilidade não é do empreiteiro. Aqui é a responsabilidade do poder público que contratou a obra.
Por quê? É muito simples. Quem está pagando é ele, a responsabilidade é dele. Então, uma das diferenças na concessão, a responsabilidade do concessionário é objetiva. Aqui não, a responsabilidade civil por qualquer dano causado é do poder público. Tudo bem, o poder público depois pode entrar com uma ação de regresso contra o empreiteiro. Pode, claro. Mas se você sofrer um dano, você não vai em cima do empreiteiro, você vai em cima do poder concedente ali, do poder público ali, da obra pública. Se for município, você vai em cima do município. E o último, que é o contrato de tarefa, que é uma subdivisão do contrato de obra pública. Então, a gente falou que ainda há uma subdivisão, então, que dentro do contrato de obra pública eu tenho a empreitada e a tarefa. A tarefa é um contrato administrativo que tem por objeto uma mão de obra para pequenos trabalhos, mediante o pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Aqui é a execução de pequenas obras. Olha, caiu um muro ali do fórum, tem que consertar aquele muro, tá certo? Ou vai ter que capinar tudo ali atrás, tá? Nesse caso, quebrou um encanamento do banheiro do fórum. Isso é uma tarefa, são pequenas obras, coisas simples, por um preço certo, tá? Ela é muito utilizada com dispensa de licitação, tendo em vista o pequeno valor, sendo que a forma normalmente usada é a ordem de execução de serviço, a MOS, tá? Então, normalmente, como elas são serviços pequenininhos e rápidos de serem feitos e valores baixinhos, eles nem têm licitação para isso, tá? Bom, aí a gente vai entrar em contratos de serviço, contrato de fornecimento, tá? Contratos de serviço. A lei define como serviço, então a gente viu o contrato de obra. Olha que a gente já passou da fase de concessão, nós estamos agora nos contratos de obra e de serviço. O contrato de serviço, a própria lei 8666, eu li para vocês, serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, trabalhos técnicos profissionais. Olha, a administração pública está precisando locar bens, locar maquinário. A administração pública está precisando fazer a manutenção da rede elétrica. A administração pública está precisando contratar um trabalho técnico profissional por uma empresa específica, tá? Ou de publicidade. Nesse caso, nós estamos diante de um contrato de serviço. E o contrato de fornecimento? Fornecimento pelo qual a administração adquire bens móveis e semovente. Semovente é tudo que se move. Cavalo, boi, porco, galinha, tudo que se move, tem vida que se move, é semovente. Tá? Bens móveis e semoventes necessários à execução de obras e serviços. É possível que a administração pública adquira cavalos? Sim. Não tem a polícia militar, não tem a polícia militar que ela anda montada? Tem. A administração pública ela pode comprar os cavalos, como ela pode ter um contrato com determinados aras ou criadores de cavalo e esses cavalos estarem ali à exposição. Cachorro. Cachorro também, pois é. Os cão de caça. Exatamente, aqueles farejadores, né? Que eles desde pequenos que eles são criados junto com os policiais ali. Então, veja bem, é um contrato de fornecimento? De móveis. Carro é bem móvel? É bem móvel. Trator, reta escavadeira, tudo isso. A administração pública, às vezes, não é interessante para ela comprar. Às vezes é interessante para alugar. Ou às vezes ela compra, tá certo? Então, nós estamos diante aí de um contrato de fornecimento. Ele só será um típico contrato administrativo quando ele for contínuo, parcelado ou integral. Contínuo, o próprio nome já diz, né?
Os produtos são entregues de forma contínua ou frequente, por um tempo determinado. Papel, combustível, às vezes é comum a administração pública ter um contrato de fornecimento. Olha, você vai me entregar 100 resmas de papel por mês durante um ano. É um contrato de fornecimento. Ou vai ser fornecido combustível para o Tribunal de Justiça, 1.000 litros todo mês durante um ano. O contrato é de um ano. É possível? É. Fornecimento parcelado é aquele que se faz em partes. Exemplo, aquisição de bens como máquinas, mesas, entrega se faz parceladamente. Olha, o Tribunal de Justiça precisa trocar 500 computadores. Você me entrega 100, daqui 3 meses você me entrega mais 100, daqui 3 meses você me entrega mais 100, e a gente vai fazendo uma troca gradativa desses computadores. E o fornecimento integral, todos os bens são entregues de uma vez só. E uma entrega futura, não. A gente prefere que você entregue os 100 computadores todos no mês de julho. Tudo bem, que seja. E os contratos de gestão? O contrato de gestão é um ajuste que a administração pública tem com as entidades da administração indireta. Então, aí você pode ter as autarquias, as empresas públicas, né? Ou até mesmo entidades privadas que atuam de forma paralela no Estado, que poderiam ser enquadradas como entidades paraestatais. Esse tipo de contrato, em que pese não constar expressamente no texto legal, ele está previsto no parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, que diz o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para órgão e entidade, cabendo a lei dispor sobre. Olha, gerenciar, traçar um orçamento, os gastos financeiros de órgão, entidades, administração direta e indireta, isso pode ser algo que pode ser contratado a um terceiro. Né? Um terceiro pode fazer esse serviço de gerir, de traçar um orçamento, traçar metas de desempenho, de como que deve ser o desempenho de determinado órgão. Isso pode ser feito através de um contrato a outra pessoa jurídica. E aí vai constar o prazo de duração, os controles e os critérios que vão ser de avaliação de desempenho, direitos e obrigações dos dirigentes, a remuneração do pessoal, como isso vai ser feito. Na verdade, é uma ideia de se gerenciar um determinado órgão, uma entidade pública. Então, se contrata uma empresa, uma pessoa jurídica que tem esse tipo de conhecimento para fazer esse tipo de gerenciamento orçamentário e financeiro. Ademais, é expressamente previsto na Lei 9637, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, sendo o contrato de gestão um instrumento pelo qual se estabelecerá um vínculo jurídico entre essa organização e a administração pública. Né? Como eu já disse, essas metas vão ser definidas, tudo isso vai ser definido no contrato. Em termos gerais, o fim desse tipo de contrato é eficiência. O que se busca, então, com uma contratação de uma outra pessoa jurídica para gerir isso, para gerir o dinheiro, para gerir o orçamento, para gerir os servidores, tudo? A ideia é se buscar uma eficiência maior, que é o que está na Constituição, que é um dos princípios que a gente viu que está lá no LIMP, no 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, nele vai ter forma de como essa autonomia vai ser exercida, metas a serem cumpridas pelo órgão, pela entidade, um controle de resultado para verificação dessas metas que não foram estabelecidas. Tá? O CNJ já faz isso hoje no Poder Judiciário, mas poderia ser através de uma outra pessoa jurídica, tá? Um particular, por exemplo, através de um contrato. Hoje o CNJ mantém esse controle aí de cumprimento de metas e tudo, estipulando metas ao CNJ, faz isso ao Poder Judiciário, em todas as suas esferas. Eu vou parar por aqui se vocês não tiverem nenhuma dúvida, e vou fazer um intervalo, se tiver tudo bem por aqui. No intervalo aí eu vou colocar a Lei 11.079 na tela, mas eu vou tentar mesclar a apostila com a lei. Mas se você tiver condições de baixar ela aí,
agora no intervalo, você baixa essa lei 11.079, porque agora, depois do intervalo, a gente vai entrar em PPP, tá bom? Tudo bem? Posso dar um intervalo? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, tranquilo, intervalo aí. E 15 vai ser 15 minutos. minutos? Isso, obrigado. 15 minutos, tá bom, gente? Então, até mais. Sidney.